Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, voltando às aulas gravadas por mim, certo? E hoje nós vamos falar de um assunto que tá aí a todo tempo nos bombardeando e tá a todo tempo aí na mídia, nos celulares de vocês, no jornal, que é vacinas. O que são? Para que servem? Então, mas peraí, antes de começar a falar sobre vacinas, nós vamos falar sobre como é o nosso corpo com relação a doenças. O que é que acontece no nosso corpo quando estamos doentes? Então, o nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita e ele tem um sistema de defesa. Imaginem esse sistema de defesa como um exército, tá? E esse exército, ele vai possuir os seus soldados, não é? E esses soldados são chamados de anticorpo, tá? Esses anticorpos, eles são específicos para cada tipo de doença, cada tipo de patógeno, ou seja, cada tipo de vírus, cada tipo de bactéria, cada tipo de micro-organismo, tá? E o que é que acontece no nosso corpo? Quando a gente tem contato com esse vírus e com essa bactéria, por exemplo, esse nosso corpo vai lá tentar defender. Mas às vezes ele não vai ter soldado suficiente para defender aquilo ali. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar doentes. Mas esse exército para? Não. O exército está a todo momento tentando lutar contra esse invasor. E o que é que acontece? Nós vamos criar mais soldados. Esses soldados vão ser capacitados para ir combater aquele invasor. E existem inúmeros tipos de vírus, inúmeros tipos de bactérias que podem causar doenças aos seres humanos. E com essas doenças eles podem causar coisas como epidemia, endemia, pandemia. O que danado é isso, professora? Peraí, nós vamos entender agora. Imaginem o seguinte, vamos começar pela epidemia. Imaginem o seguinte, nós temos uma cidade e naquela cidade uma pessoa apareceu doente de gripe. Tá, uma pessoa, tudo bem. Passou para a casa dela todinha. Depois da casa dela foi para a casa do vizinho e assim foi passando. Daqui a pouco todo o bairro daquela pessoa estava infectado por uma gripe. Temos aí uma epidemia, uma região de um determinado local que aparece essa doença. E essa doença normalmente ela se expande muito rápido. Não dá tempo da gente ter um controle. É rápido demais. Depois nós vamos ter a endemia. Vamos pensar, vocês já devem ter ouvido falar da dengue, não já? Então, a dengue é uma doença endêmica aqui no nosso estado. Por quê? Porque ela tem períodos no ano onde ela vai ter um número elevado de casos. Isso é uma doença endêmica. Ela todo ano vai ter um período em que vai ter um número elevado de casos, certo? E por fim, nós temos a pandemia, que é o que a gente está vivendo, tá? É uma doença que ela se espalhou por todo o mundo e atingiu todos os continentes, tá certo? Então, gente, depois de entender o que é uma pandemia, uma epidemia e uma endemia, agora vocês podem saber o que é uma vacina. A vacina é uma forma mais eficiente de se combater doenças, certo? De se prevenir doenças. Porque a vacina ela vai fazer isso mesmo, ela previne que você tenha aquela doença. Mas como são feitas essas vacinas? Então, a vacina ela é feita de pedaços dos micro-organismos, partes, né, que é partes dele, pode ser ainda micro-organismos mortos ou ainda micro-organismos inativados. O que quer dizer isso? Que não causam doenças. Então, esses micro-organismos, essas partes, ou o micro-organismo todo, é introduzido no nosso corpo. E como eu falei lá na frente, lá no início do vídeo, o nosso corpo ele possui um exército, né, chamado de anticorpo lá para proteger o nosso corpo. E a vacina vai fazer com que nós produzamos esse anticorpo para combater a doença, certo? Então, a vacina ela é de uma forma protetiva. Ela faz com que a gente produza anticorpos para nos defender daquele vírus, daquela bactéria, enfim, daquele micro-organismo, tá certo? Então, mas ela protege só a mim que tomei ou protege a todo mundo que está ao meu redor? Então, a vacina é um meio protetivo que protege tanto você quanto a sua comunidade. Por isso que quando a gente é pequenininho, a gente tem que tomar
um bocado de vacina. Se vocês não conhecem, perguntem à mãe de vocês sobre a caderneta de vacinação. Lá vocês vão ver que tem várias vacinas que vocês tomaram quando pequenas. E essas vacinas já permitiram que doenças fossem erradicadas. O que é isso? Acabadas. Tem doenças que não existem mais. Por quê? Porque nós já estamos protegidos dela. Se nós, quando pequenos, tomamos uma vacina, nós temos o soldadinho para combater, podemos ter contato com o vírus, não vai acontecer absolutamente nada, certo? Então, a vacina, ela é importante para isso. Olhem a caderneta de vacinação de vocês, tá? Então, como eu disse, é um tratamento preventivo, tá? E como foi descoberto? Como é que o homem chegou a esse ponto de saber que colocando o micro-organismo dentro de mim, eu vou estar protegido contra aquele vírus? Como foi isso? Então, esse cenário que a gente está vivendo de pandemia já existiu há muito tempo atrás com outras doenças. E uma delas foi a varíola. Ela é uma doença que provoca feridas na pele, certo? E essas feridas causam pus, enfim, é uma ferida bem feia. E teve uma época que teve uma epidemia de varíola. Morreram muitas pessoas. E o que aconteceu? Um médico percebeu que em umas pessoas que ordenham vacas, que tiram leite da vaca, certo? Ele percebeu que as mãos daquelas pessoas possuíam feridas semelhantes da varíola que estava tendo nos outros indivíduos. E o que foi que ele fez? Ele disse, rapaz, se eu pegar um pouquinho desse pus, dessa mão dessa pessoa e inocular em outra pessoa, será que ela vai ter imunidade para isso? E o que foi que ele fez? Exatamente isso. Ele pegou um pouquinho da secreção da ferida, é uma coisa um pouco suja, né? Mas olha como ele foi inteligente. Ele pegou um pouquinho da secreção da ferida e inoculou num menininho de 8 anos. Ele fez isso repetidas vezes. E depois ele disse, ele disse assim, que essa doença que tinha na mão das pessoas veio da vaca. Aí ele disse, eu vou pegar agora uma da ferida de uma pessoa que pegou de outra pessoa. E inoculou no menino. O que foi que aconteceu? O menino não desenvolveu a doença. Foi aí que surgiu a vacina. Ele viu que o menino produziu defesa contra o vírus da varíola. Entenderam? E é isso que está acontecendo agora. Só que agora as coisas não são mais assim. A gente não pode chegar do nada e testar numa pessoa. Não, hoje em dia tem umas coisas chamadas de ética, método científico. Então, por isso que nessa pandemia que estamos vivendo do Covid-19, a gente está demorando tanto para ter uma vacina. Ela precisa de ser estudada, precisa de ser testada para poder ver se é eficiente, se é eficaz. E para que a gente possa voltar à nossa vida normal, não é mesmo? Todos estamos querendo isso. E até então, quando a gente não tiver vacina, a gente tem que fazer o que está fazendo mesmo. Tentar manter o distanciamento social, tentar usar o álcool em gel, lavar as mãos, enfim. Tudo que vocês já sabem de cor salteado, né? Mas só para reforçar, a vacina, ela hoje segue um método científico, ou seja, ela tem que ser experimentada, ela tem que ser testada, ela tem que ser observada para depois ser distribuída para a sociedade. E isso demanda tempo. E nós, daqui a um tempo, tenhamos esperança. Quando a vacina chegar, nós vamos voltar à nossa vida normal. Nós vamos poder abraçar os nossos amigos, andar sem máscara, que ninguém aguenta mais, né? Enfim, ter toda a vida normal. Por quê? Por que será que a gente vai poder ter a vida normal? Porque nós vamos ter anticorpo para a Covid-19. Porque a vacina vai permitir que a gente tenha os soldadinhos que combatam o vírus da Covid, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma vacina, para que ela serve, como ela é feita. E se ficou alguma dúvida, me procura no privado que eu tô aqui disposta a te ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima.